colegas do CREA Bahia. Obrigado por estar nesse momento aqui ligado, né? Aqueles que não vão poder estar aqui conosco, mas como fica gravado, aí poderá passar. Nós vamos falar de um tema hoje muito debatido, inclusive tem uma lei nova, vamos falar dela lá no final, mas vamos falar um pouco sobre esse licenciamento, ou melhor, sobre o processo de licenciamento. Então, antes de falar um pouco de licenciamento, tem muito profissional, colega, que às vezes não se atenta, mas primeiro, antes do licenciamento, o que diz a resolução CONAMA 237/97, no seu 10º artigo, é que esse atestado de uso e ocupação de solo, ou um atestado de conformidade do município, é o passo inicial que cada empreendimento precisa para dar continuidade ao seu processo de licenciamento, porque é a única lei que o Estado e o federal não têm poder em cima do município. O uso e ocupação de solo é vamos dizer assim, exclusividade do município. E aí, também, quando a gente diz que se for precisar o ASV, que é autorização para supressão de vegetação, e for usar água, precisar a outorga, também esse empreendedor responsável pelo empreendimento tem que pedir. Mas a ASV e outorga também a gente vai deixar para falar em um capítulo aí mais na frente, tá bom? Espera aí que aqui deu um chute e não está passando aqui. Aí. Então, para que licenciamento ambiental? A gente diz aos colegas que esse licenciamento ambiental, além de garantir, vamos dizer, os direitos ao uso dos recursos naturais, ele é necessário para o desenvolvimento, a melhoria e a qualidade da vida. Inclusive, a hora que você tem um licenciamento e você tem uma outorga, e essa outorga lhe garante uma quantidade de metros cúbicos de água, também isso é garantir também o seu direito, e por isso a gente entende que o licenciamento é necessário, porque além de garantir o uso dos recursos naturais, garante também o direito do empreendedor para aquilo que o Estado lhe outorgou. Para que licenciamento ambiental? É um procedimento através do qual os órgãos ambientais, o poder público, né, que o licenciamento pode ser a parte federal, estadual, municipal ou distrital, autorizam, acompanham a implantação e operação e a fiscalização de uma atividade, qualquer que seja ela, passível, vamos dizer assim, de licenciamento, e que seja considerada ou tenha efetiva potencialidade poluidora. Então, é para isso o licenciamento. Quem ganha e quem perde com o licenciamento? Isso eu deixei aqui uma interrogação aqui no lado esquerdo e trago esse paradoxo. Quem ganha, perde, e quem perde, ganha. Por que eu digo isso? Porque eu vejo vários colegas a discutir que tem que realmente parar de ter licenciamento nesse país. E aí a gente traz o seguinte, eu trouxe aqui só, vamos dizer assim, que fosse um check-in, um checklist de um órgão ambiental que pede, e como exemplo da mineração. Então, ele pede
que tem que ter o uso e ocupação de solo, como eu já falei lá, autorização prévia do IPHAN, do IPAC, da FUNAI, quando é o caso, o RCA, o Relatório de Controle Ambiental. E ao Max, e quem é que faz o RCA? Engenheiro ambiental, sanitarista, biólogo, geólogo, engenheiro florestal e agrônomo. O RCE, idem. O Programa de Controle Médico e de Saúde Operacional, né? O engenheiro de segurança de trabalho, é claro que aí envolve, tem coisas que técnicos também podem fazer, mas nós estamos falando de CREA, eu não trouxe essa coisa. O Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, também, esse número 1 aí. O Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, o PRADE, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Que também é o engenheiro de segurança de trabalho, o Plano de Gerenciamento de Risco, o PEA, o PCA, o PAI, que é o Plano de Aproveitamento Econômico, no caso de requerimento para a lavra, né? A gente chama muito de PLG, né? E o PAFEM, o Plano de Fechamento de Mina, que é aconselhado ser por um engenheiro de mina ou geólogo. E ainda pede que todas essas ARTs têm que ser assinadas pelo responsável pelo empreendimento, pelo profissional. E o que é que acontece? Como a maioria das empresas de mineração é de fora do estado, pelo menos na minha região, e as minerações de, vamos dizer assim, de mármore, de quartzito, de rochas ornamentais de um modo geral, esses engenheiros de lá de Minas Gerais, principalmente do norte de Minas e do Espírito Santo, a maioria a gente vê querer aplicar, apresentar uma prefeitura, vamos dizer assim, uma RT lá de seu estado, sem ter feito o seu cadastro aqui também no estado da Bahia. Então, a gente diz que a gente tem que olhar esses vieses diferentes quanto a acabar com o licenciamento. Porque olhe o tanto de planos, isso aí é uma prefeitura que, de acordo com o licenciamento, o porte do licenciamento, vai pedir mais documentos. Mas, no mínimo, é pedido isso e tudo isso é feito por um profissional. Se acabar o licenciamento, nós profissionais vamos trabalhar em que e com que. Isso precisa também ser analisado. O que é o licenciamento ambiental? Eu falo muito do que é o licenciamento e do que é a licença. Porque o licenciamento é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente recebe todo esse processo administrativo, né, para que lá no final ele venha a ter a sua licença, que é o artigo 1º, o inciso 1º da resolução CONAMA 237/97. O licenciamento, né, um ato administrativo, como a gente diz, né, isso aqui é um pouco de repetição, mas eu trouxe grifado em vermelho, que estabelece condições, restrições e medidas de controle, né, para que essa pessoa física ou jurídica venha se instalar em uma região de um município. A licença não, a licença é aquele papel que eu digo às vezes frio, que a empresa é obrigada a deixar exposto, principalmente na guarita, nos lugares onde as diversas fiscalizações têm acesso, e é um documento que tem prazo de validade, né? Ele estabelece essas regras, restrições, medidas de controle, né? Evitar descarte inadequados, né? Resíduos gerados, supressão de vegetação e compromisso do empreendedor com a manutenção
da qualidade ambiental. Por que tirar a licença ambiental? É uma obrigação legal. E nós estamos em um país e essa legalidade a gente entende que no licenciamento não pode ser quebrada. E vamos citar um caso aqui da Bahia para vocês verem lá na frente. Então, o empreendedor conhece as suas obrigações quanto ao controle ambiental. Em vários mercados exige que esse produto dessa empresa esteja licenciado e obtenções financeiras, incentivos governamentais também exigem essa licença ambiental. E com isso também ele terá o seu alvará de localização e funcionamento. Qual a previsão legal do licenciamento? Primeiro, lá na Constituição de 88, no artigo 225, né? Mas antes de 88, a resolução CONAMA 1/86 já dizia alguma coisa, depois veio a CONAMA 237/97, a Bahia alterou a sua lei em 2006, né, que é a Política de Meio Ambiente e Proteção da Biodiversidade, e entre essas leis existia, vamos dizer assim, aquela coisa, aquele imbróglio de quem é que licencia, quem é que faz. E a LC, essa Lei Complementar 140 do 2011, ela veio estabelecer, vamos dizer assim, a obrigação, dando, como a gente diz aqui na Bahia, estabelecendo o quadrado de cada uma das partes. Essa lei de 2006, ela tem vários decretos, vamos dizer assim, regulamentando ela. Precisa o profissional estar muito atento. Temos também a Lei Federal 12.651/2012, que eu não chamo mais nem Código Florestal, porque o outro era Código Florestal, esse, se você pegar a publicação, é lei mesmo, né? E tem hoje, atualmente, aqui na Bahia, todo o licenciamento, o que deve ser licenciado, faz parte dessa resolução CEPRAM, que é o Conselho Estadual, né, de Meio Ambiente. Então, essa CEPRAM 4.579/2018, lá atrás, quando uma outra CEPRAM dessa, em 2009, estabelece o GAC, o Gerenciamento Ambiental Compartilhado, ela for tendo umas atualizações, mas atualmente, hoje, essa resolução 4.579/2018 é quem traz o que deve ser ou não licenciado no estado da Bahia. Quando eu começo a falar de licenciamento, alguns colegas pensam que eu sou 100% a defender esse tipo de coisa. Mas quando a gente vai abordar todos esses artigos que falam do licenciamento, e aí eu digo e trago e gosto muito de falar desse artigo 170 da Constituição Federal de 88. Esse artigo é o artigo que estabelece os princípios da ordem econômica, que é legal ter qualquer uma atividade dessas que está relacionada na CEPRAM ou na CONAMA 237/97, e aí a gente vê que uma coisa não tira o direito da outra. Não é porque você tem que licenciar, quer dizer que você não pode licenciar. O licenciamento não veio para negar, ele veio para estabelecer quando e como pode. E aí sim é um diálogo, que a gente diz, de mão dupla, entre o empregador e o órgão licenciador, estabelecendo essas regras, né? Mas assim mesmo, no artigo 170, que estabelece os princípios da ordem econômica, ele é muito taxativo, onde traz que, assim mesmo, tem que ter a defesa do meio ambiente. Não é porque estabelece que eu posso ter uma indústria A,
que eu posso ter o agronegócio, que eu posso ter a energia eólica, que eu posso ter a mineração, e não tenha obrigação de cuidar disso. No próprio artigo 170 já estabelece isso, porque nós vamos aqui na frente, o artigo 225, que é que estabelece praticamente o meio ambiente dentro dessa Constituição de 88. Então, a quem compete emitir a licença? A licença é emitida pelo IBAMA quando essa atividade envolve mais de um estado. Eu tive aí a semana passada na região de Irecê, e aqui também próximo a gente, aqui em Horolândia, está tendo um redão, a construção de um redão. Esse redão daqui, ele sai lá de Gilboés, do Piauí, e vem até a nossa região. Então, nem o estado de Piauí, nem a Bahia pode dar essa licença. Quem dá é o IBAMA, né? Porque passa por dois estados. Aqui na Bahia, quem dá a licença é o INEMA. Só que o INEMA é um departamento, vamos dizer assim, dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Por isso eu coloquei como se fosse o sistema SEMA-INEMA. E quem dá essa atividade quando está o empreendimento em mais de um município é o INEMA. E a prefeitura, o município, só dá quando é de impacto local. E aí vem várias perguntas. Se você pegar um processo da ANM, tem muita empresa que requer 1.000 hectares, 2.000 hectares, vem constando lá município, por exemplo, Jacobina e Mirangaba. Quem é que dá essa licença? Se ele não refinar, porque às vezes ele tem um processo na ANM de 500 hectares, 800 hectares, 1.000 hectares, é o que for, mas a área onde ele vai trabalhar é pequena, é 12, é 14, é 16, é 5 hectares. Se ele não resumir aquilo, estiver lá, como vem dizendo, ele tem que requerer essa licença no INEMA e não no município. Prefeitura, e o impacto local? Como o impacto é local? Acontece, vamos dizer, o pedido, recentemente eu faço consultoria para o município de Mirangaba, e aconteceu o problema. Mirangaba divide com 7 municípios. Um deles é o município de Antônio Gonçalves. E ali, próximo a Carnaíba, nós temos um povoado chamado Jatobá. E esse Jatobá tem uma parte que é Mirangaba, que é o rio Itapicuru, Açu, Itapicuru Grande passa, o Jatobá do lado de Mirangaba e o Jatobá do lado de Pindobaçu. E a montante desses dois, no caso do Jatobá de Mirangaba, o rio tem a continuidade e está o município de Antônio Gonçalves. E começou a água a descer em uma coloração muito, assim, barrenta mesmo, muito particulada descendo, e fizeram algumas denúncias, a prefeitura, a secretaria não tomou uma iniciativa, foram para o Ministério Público, e o Ministério Público manda o município resolver o problema. O município, por sua vez, responde que está acontecendo isso lá do lado do município que está a montante do município de Mirangaba, que nesse caso aqui é Antônio Gonçalves, e aí sim eles questionam se a hora desse tipo de empreendimento, que está bem próximo de um rio, para a gente ter muito cuidado para a gente interpretar o que vai ser impacto local, porque esse impacto pode ser muito mais complicado e a gente vê quando existe esse tipo de coisa. Os municípios, para licenciar, eles precisam ter, lá na época, ter feito, vamos dizer, ter pedido, ter optado, né? Saiu um decreto onde a SEMA pede para que os municípios se autodeclarassem nível 1, nível 2 e nível 3. E a maioria dos municípios se autodeclararam nível 3, porque o nível 3, o município pode, vamos dizer assim,
licenciar quase tudo, porque tem umas coisas boas que o INEMA, o Estado, não larga o osso. Ele fica com o filé e dá o osso para o município. Mas tem coisas que nem o osso ele quer largar. Vamos dizer, minério de ferro, energia eólica, muitas coisas que o município, se tivesse a equipe própria, poderia estar licenciando, mas lá o Estado não permite que o município licencie determinados empreendimentos como esses que eu lhe disse, minério de ouro, diamantes e outras coisas assim, esmeraldas, né? Essas coisas que dão mais dinheiro, petróleo, né? E aí a gente vê que a gente tem que o Estado faz isso com o município. Eu sou muito municipalista, porque eu vivo no município, eu estou com os pés no chão no município, ando no município, eu vivo o município. Então, lá na CONAMA, como eu falei, 237/97, que foi onde estabeleceu, só existem esses tipos de licença. A licença prévia, a LP, a LI, licença de instalação, a licença de operação, LO, e a licença simplificada, LS, né? E aí, o que é que acontece? A licença prévia, ela é concedida, como o nome já diz, na fase preliminar. A LI, ela é a autorização da instalação. A LO, quando vai acontecer em determinadas situações, que a gente chama o comissionamento para aquela fábrica, para aquela operação, entrar mesmo em operação, que é a LO. E nos casos mais simples, de pequeno porte, a licença simplificada. A Bahia, com aqueles decretos que eu disse a vocês, da lei estadual, criou uma licença unificada. E tem município, quando você pega a lei do município, que é mais velha, vinha seguindo a CONAMA 237, e fala em licença simplificada, e aí as pessoas têm dado essa licença como unificada, inclusive para mineração, que não é permitida. Porém, em um desses decretos também, de acordo com o porte da mineração, eles fizeram um arranjo e pode dar a LI e LO praticamente, a LP e LI junta, né, que é para poder facilitar, e ali você bota o município, o licenciador, as condicionantes, né, para que aquela empresa cumpra. A hora que ela cumprir tudo e for operar, aí sim ela requer essa licença de operação. E o que é que acontece? Por que isso acontece? Acontece, mais uma vez, pela legalidade, pela Constituição, o artigo 23 da Constituição Federal de 88, é que estabeleceu a competência comum. Essa competência comum à União, aos estados, ao Distrito Federal e ao município, e no seu inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater poluição em qualquer de suas formas. E o 7º, preservar as florestas, fauna e flora. Tem outros, mas o mais importante. E aí, o que é que eu digo? A lei, a LC 140 de 2011, veio estabelecer isso, e tem muito município passando batido. Chega e diz assim, olha, eu não vou fiscalizar a eólica, porque quem deu a licença foi o INEM. Pela competência comum, pelo artigo 23 da Constituição e pela LC 140 de 2011, o município pode sim fiscalizar um empreendimento que foi licenciado pelo INEMA ou pelo IBAMA. Inclusive, a infração, se tiver multa, o recurso vai para aquele órgão que chega primeiro. E quem é que a gente acha que chega primeiro, como eu disse? O município, que é a casa da gente. Qual é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que passa e não vê uma infração, ou alguém liga para as rádios todas, liga para as próprias secretarias, liga para vereador, liga para tudo isso, e às vezes o município,
como vive de voto, não quer perder o voto e faz vista grossa, não licencia, só faz, não, aquilo ali é uma licença do INEMA, o município não tem nada a ver com isso. Quando, se o município quisesse, e é muito bom fiscalizar a condicionante, porque você já vai com a receita pronta. Quando você pega a licença de uma energia eólica, de uma mineração grande, a quantidade de condicionante que o INEMA dá. E é muito fácil você chegar ali e listar aquelas condicionantes e você olhar, fiscalizar, tá? Para ver se o empreendedor está cumprindo. Mas eu nunca vi um negócio desse. Secretários, prefeitos não gostam de fiscalizar e deixa tudo, dá número 0800 do INEMA, tudo, mas em si fiscalizar não quer. Quando quer, pode, porque tem essa competência comum. E aí, o que foi que aconteceu? Aqui na Bahia, principalmente, como nós estamos falando com profissionais, colegas da associação, né, da ARPEAG, que é a Associação dos Profissionais de Engenharia, Agronomia e Geociências, né, para profissionais do CREA, de um modo geral, quando o oeste da Bahia começa a se desenvolver muito, a Bahia resolve dar uma facilitada e cria uma portaria dizendo que os empreendimentos agro-silvio-pastoril, vamos dizer assim, agronegócio, como a gente chama de um modo geral, porque não é obrigado o agronegócio a ser do tamanho da maior fazenda do Oeste. Hoje é tratado o agronegócio dentro dessa coisa que a televisão mostra aí. E aí o Estado criou esse procedimento especial, e esse procedimento especial o município não pode fazer. Quando uma pessoa vai fazer um financiamento no banco, e ele seja de sequeiro ou de irrigação, ele tem que tirar esse APE, esse procedimento especial, que é o APE. E aí a gente vê que para tirar o APE, aí o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual foi dizer assim, Bahia, você não pode ser mais do que a Constituição, mais do que a resolução CONAMA, que diz que as atividades agro-silvio-pastoril precisam ser licenciadas. O Estado temou, e aí isso foi para a Justiça, foi o caso de uma ação civil pública contra o Estado da Bahia e outro, né? Já foi julgada, e em cada caso que o INEMA ficar insistindo de dar APE, pode ou deve pagar uma multa de R$100 mil nesse tipo de coisa. E aí, o que é que acontece? Agora, em 2025, depois que correu todas as instâncias, e aqui eu não tirei a cópia do documento todo, o nosso secretário de Meio Ambiente, né, que é o Eduardo Sodré, ele manda essa correspondência às prefeituras, a todos esses que estão dentro desse sistema do GAC, do Gerenciamento Ambiental Compartilhado, ação direta de inconstitucionalidade, cumprimentando, vimos por meio desta, dar conhecimento à Vossa Excelência, da ADI e tal, na qual o STF, por unanimidade, julgou procedente os pedidos ali constante, declarando a inconstitucionalidade do artigo 19 do parágrafo único e 139 e parágrafo 2º da lei estadual. Então, a Bahia vai ter que rever, porque junto disso também passou a aceitar que as prefeituras, quando dessem uma licença, e se nessa licença, vamos dizer assim, um exemplo, se um minerador pediu a licença e tinha que ter uma ASV, essa ASV, o mesmo município que ia dar a licença dessa mineração, podia dar também a ASV. Não pode mais. Aí o IBAMA criou esse sistema, que é o Sistema Nacional de Controle de Origem de Produtos Florestais, o SINAFLOR, e aí é muito bom para a gente profissional, porque hoje só quem pode assinar uma SV, assinar pedindo, fazendo aqueles trabalhos de levantamento
florístico, é um profissional da agronomia, um biólogo, qualquer um cargo similar, que aqui nesse site diz, você tem que estar primeiro cadastrado aí, você faz, submete aí no site, e aí é que o INEMA dá essa SV. Então, teve uma mudança e, mais uma vez, dificulta um pouco para o empreendedor, dificulta, mas valoriza a gente profissional, onde tem que ter esse profissional cadastrado dentro desse sistema, e aí a gente diz que é por isso que não deve ser acabado o licenciamento, porque muitos de nós profissionais trabalhamos nesses produtos, nesses programas que precisa para o licenciamento. E aí você pergunta, mas Almax, e por que você acha que deve ter? E eu digo, eu não acho. O governo federal, o IBAMA, que disse que os estados não têm competência de passar a competência que lhe foi dada para os municípios. E eu digo, por que não tem? E a gente vê. Você sabe o que aconteceu agora nessa cidade de Rio Bonito do Iguaçu, né? Agora, praticamente há poucos dias, onde quase acaba tudo. A cidade foi a cidade que mais desmatou a Mata Atlântica nas últimas 2, 3 décadas, e a gente vê que tirou a proteção natural que tinha, é claro, foi uma coisa, que isso você vai dizer que vai passar anos para acontecer, eu também concordo com você que vai, mas se tivesse a proteção nativa, principalmente aquela proteção que a gente diz da RL, né, da reserva legal, dos corredores ecológicos ligando uma fazenda a outra, dizem os estudiosos, principalmente eu chamo do MAP Biomas, né? O pessoal tem um nominho em inglês, mas eu sou muito brasileiro, eu chamo de MAP Biomas mesmo. Teve também o Mata Atlântica, que também produzia um trabalho sobre Rio Bonito do Iguaçu, e mostra que se aquelas matas não tivessem tiradas como foram tiradas, né? Dizendo que não podia ser tiradas. Nós temos uma lei e dentro da Caatinga você pode desmatar 80% e preservar 20%, mas na Mata Atlântica é diferente. E as pessoas burlam esse tipo de coisa, e aí tem um problema desse, e aí vai pessoas que faz esse link, diz, olha, se o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, não tivesse feito isso durante 20, 30 anos, era amenizado, não é que não ia existir o que existiu, mas ia ser mais suave o vento que entrou naquela cidade. Outro exemplo que a gente tem, a Toyota. Toyota surpreendeu você aí que gosta do Corolla, do Yaris, desses carros tudinho aí. Eu também gosto, viu? Só não posso comprar. Consultoria ainda não dá para isso, né? Mas a Toyota também, aí a planta das cidades dele, essa fábrica deles ali em, parece que é Rio Tinto, não lembro bem o nome da cidade, no interior de São Paulo, na região de Campinas também. Em setembro acabou. Produto que já fazia aqui no Brasil está vindo montado de novo, vai ser 2 anos para recuperar. E também a gente entende que isso, além do problema climático, né, mas também o desmatamento nessas áreas tem contribuído, e por isso que tem saído algumas medidas dessa, tentando, vamos dizer assim, segurar, principalmente naquelas regiões chamadas prioritárias. Ô, Max, e quais são as regiões prioritárias? Se você pega um plano de bacia, o plano de bacia já diz lá qual a região prioritária para a conservação. Se aí tem uma unidade de conservação, um parque, um monumento natural, uma APA, né? Ou até uma RPPN, o próprio dono transforma em uma reserva, essas áreas são prioritárias, geralmente são estabelecidas para amenizar esse tipo de coisa, e não pode acontecer. E aí a gente tem visto esse tipo de coisa, e aí talvez por isso que tenha mudado alguma coisa quanto a SV. E aí a gente vem
para a competência municipal do licenciamento ambiental. Como eu disse lá na CONAMA 237, né, o artigo 6, que diz que os empreendimentos licenciados é um único nível, o que eu lhe disse anteriormente, onde o INEMA entendia que aonde você pede a licença de uma mineração e tem supressão, o município que ia dar a licença também poderia dar a supressão. Agora não, não pode mais, e aí compete aos municípios, quando couber o licenciamento ambiental, porque ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter habilidade e precisa ter atitude. E a gente pergunta, e a competência municipal para o licenciamento? O município tem que ter um órgão capacitado. E o que é um órgão capacitado, ao mais? Lá na lei diz que é aquela secretaria, pode ser um departamento, tem lugar que é Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Ah, não pode? Pode. Desde que esse departamento do meio ambiente tenha salas próprias, tenha um site próprio de publicar, tenha pessoas nomeadas e concursadas que tenham as competências que o CREA estabelece quanto à parte civil, quanto à parte biótica e quanto à parte social, esse tripé de conhecimento que precisa para ser licenciado. Esse município tem que ter a sua lei própria, a sua política municipal de meio ambiente. Esse município precisa ter o Conselho Municipal de Meio Ambiente funcionando constantemente, tendo suas reuniões. Não é aquele conselho chapa branca e não é obrigado, tem pessoas que pensam no município, tem conselheiro que já enche o peito, eu vou barrar a licença do empreendimento tal. Só pode, ou melhor, só passa pelo voto do conselho se for um licenciamento muito preocupante, que tenha um poder, vamos dizer assim, muito grande de consequências ambientais, principalmente aqueles que precisam o RIMA, o EIA, a RIMA de um modo geral, e ainda tem que ter um fundo de meio ambiente próprio, porque o secretário de meio ambiente, ele é ordenador de receita pública, ele assina o cheque do meio ambiente, do recurso do meio ambiente, junto com o presidente do conselho, que a maioria hoje, que pode também, já tem municípios que não são. Jacobina mesmo hoje, graças a Deus, por muita luta, nós conseguimos, não é o secretário de meio ambiente que é o presidente do conselho. Pode ser, mas aqui é votado e a maioria não vem sendo o secretário. Então, geralmente, o conselho, o presidente do conselho e o secretário de meio ambiente é quem assina essa conta no Banco do Brasil, de preferência, o Caixa Econômica, é quem assina. Então, essa competência, o município, para ter essa competência, ele precisa ter isso tudo. Agora, eu tenho uma preocupação muito grande, colegas, é que na Bahia, o Estado estabeleceu, baseado também na lei federal, que esse licenciamento pode ser passado para um consórcio. Agora, o consórcio tem que ter também esse órgão aqui capacitado. E nós temos visto aí, vamos dizer assim, que o consórcio ele não licencia. O consórcio pode fazer uma visita, alguém chama até de fiscalização, também não pode. Não é competência legal do consórcio fazer fiscalização. E aí ele produz um parecer indicando ao secretário se é passível ou não aquele empreendimento. E aí ele não pode negar, ele pode dizer que só pode ser licenciado obedecendo isso ou aquilo que ele identificar. E quando a gente pega, tem consórcio, aqui já aconteceu, uma engenheira sanitarista ambiental sozinha dava licença para posto de gasolina, para mineração, para tudo que acontecia no município, porque só tinha ela, é claro, não estou falando da profissional, estou falando do consórcio, que aqui são 9 ou são 11 municípios, que não tinha outros técnicos,
e aí um profissional só e de uma área só, que precisa ter essa visão holística de vários profissionais, no mínimo 3 dessa área, da área física, da área biótica e da área social, e aí tem acontecido muito licenciamento dos municípios aceitar de bom grado o que o consórcio diz, quando você vai olhar e você pega lá e diz assim, deixa eu ver sua RT. Não sou obrigado a tirar a RT, não, porque eu sou do consórcio. Porque o consórcio é uma perna do governo do Estado, e aí a gente fica preocupado quando o CREA, Matheus, está me ouvindo? Quem é do CREA? Do CREA que está aí. A gente precisa também fiscalizar o consórcio, porque fiscalizar só nós profissionais é muito fácil. Você já tem todo o endereço. Mas a maioria desses técnicos, desses profissionais do consórcio, eles são proibidos pelo consórcio de emitir a RT e, vamos dizer, dizendo coisas que não estão na competência dele, porque um engenheiro sanitarista ambiental, ele não vai poder dizer se o quartzito da mineração A, se é o mármore da mineração B, ou se outra situação está certo ou não, se ele não tem essa competência legal. E aí a gente vai ainda falar um pouco desse impacto local, que fica definido para o fim da resolução CEPRAM, né, 4579, como já falei, como impacto ambiental de âmbito local, alteração direta das propriedades físicas e químicas que acontece no meio ambiente. Aí eu trago aquele exemplo que aconteceu no município de Antônio Gonçalves. Essa alteração foi licenciada a mineração pelo município de Antônio Gonçalves e veio ter o impacto no município de Mirangaba e, consequentemente, no município de Pindobaçu. Então, esse licenciamento, se tiver um técnico que olhe e queira tirar problemas tanto para o prefeito, quanto você dá uma sustentação jurídica ao empreendedor, e a documentação é a mesma, era 1000 vezes você dizer assim, olha, as suas estradas são todas margeando um rio, que tem uma barragem muito grande, que é a barragem de Pindobaçu, que leva água hoje para quase 300 mil pessoas, e qualquer impacto que você não conter os finos ali naquela estrada, com caixas de decantação, com barraginhas, com tudo, na sua mineração, isso vem para o rio, vai ter um impacto que não passa a ser mais de âmbito local, e aí sim você indica, né, que ele faça, ou que tire, ou que solicite a sua licença, mesmo estando em um único município, mas por esse problema que pode ter um impacto nos municípios ajusantes, nesse caso, que ele venha tirar a sua licença no INEMA, como diz a lei. E aqui nós falamos um pouco como é feito o processo de licenciamento. O processo de licenciamento, ele é definido pelo órgão ambiental e com a participação do empreendedor. A hora que você começa a dialogar, dizendo, eu vou querer esse documento, esse projeto, esse estudo, e você vai negociando. Segundo passo, vem o requerimento da licença pelo empreendedor, que é um documento timbrado de cada prefeitura. Não é pedido uma licença ou uma renovação, nenhum ofício. É pedido nenhum formulário próprio que o Estado tem, o IBAMA tem, e as prefeituras têm o seu. Aí depois vem a parte da análise pelo órgão ambiental, dos documentos, dos projetos, dos estudos, né? Vem uma vistoria, uma realização de uma vistoria técnica, quando é necessário, que tem coisas que não há necessidade. Depois, o quarto, vem a solicitação e o esclarecimento, o órgão licenciador, no caso, como estamos falando, a prefeitura, depois que recebeu tudo aquilo do empreendedor, ele deve responder de uma única vez, não é pegar, hoje, empreendedor A, me mande isso, com 10 dias, empreendedor B, me mande isso, ele tem que ter o tempo dele, logo que a lei dá direito. Lá na CONAMA 23797, diz que tem 180 dias do dia que uma empresa protocola e no dia que a secretaria diz, olha, você já me entregou tudo que eu queria, eu tenho 180 dias para sair a sua licença. E aí ele deve pedir isso de uma forma única, para não ter esse desgaste
entre o órgão licenciador e o empreendedor. A audiência pública, geralmente, é quando ocorre, nos casos das grandes empresas, quando existe o EIA-RIMA, mas hoje os municípios estão licenciando a energia fotovoltaica, a energia solar, e tem um decreto exclusivo para a energia solar que aconselha que, para parque fotovoltaico, deve ter uma reunião, não uma audiência pública, mas uma reunião pública. E aí vem o sexto, a solicitação de esclarecimento, a emissão do parecer técnico conclusivo, quando couber, pelo parecer jurídico, e aí o órgão defere, dizendo que dá licença ou não dá, ou pede mais documento, caso a empresa não deu toda essa documentação necessária. Aí, como realiza o enquadramento? Aquela resolução CEPRAM 4.579 de 2018 estabeleceu o nível do município. Vamos dar como exemplo que o município Y tem o nível 3, e a empresa X chegou na cidade, ela tem uma atividade de extração, mineração, e aí quando ele pega lá já está dizendo que ele vai ter um porte do empreendimento de 110 toneladas ano. Geralmente, quem trabalha muito pela mineração vê que a AGU, a guia de utilização, geralmente eles dão 60, 66, mas tem casos aí, outros que podem ir, é nesse caso que eu tomei aí, 110 toneladas ano. Então, você traz em um anexo dessa resolução 4.579, e já viu que o potencial poluidor de uma mineração que tem 110 toneladas de extração é médio, porque se ela tiver menos, ela pode ser baixo, e se ela tiver mais, ela pode ser alto. Nesse caso, foi enquadrada de médio. E como é que enquadra? Dentro da resolução que eu falei, CEPRAM 4.579, tem um anexo que você vai e enquadra, que o código é B3, vou botar o mouse aqui, ó, B34A, quartzito, produção bruta, tonelada ano, lá diz 110. Pequeno, menor de que 100 era pequeno, médio é maior de que 100 e menor de 500, que lá é 110, então é médio. E quem é que pode licenciar essa empresa? Uma prefeitura que tem o nível C2 e C3. A prefeitura que tiver o nível 1 não pode licenciar. E aqui vem para você fazer esse jogozinho aqui, essa setinha aqui, nós botamos, para você identificar o potencial poluidor. Você já viu lá que é médio, né? Porque é médio, pequeno, médio e grande, e aqui o médio é o 3, tá? Está aqui o enquadramento. Empreendimentos enquadrados na classe 3, 4, 5 serão objetos de licenciamento ambiental, obedecendo às etapas LP, LI e LO, como eu lhe disse. Mas tem um decreto que, quando é médio, pode vir logo LP e LI junto. Tudo isso, o profissional, nosso colega, quando ele for fazer um documento para tirar uma licença de uma prefeitura, ele tem que ter esse conhecimento, porque tem também prefeituras que não têm técnicos capacitados e vai pedir um tipo de licença que o Estado diz que não precisa aquele tipo de documento, porque tudo isso já é estabelecido aqui nesses decretos, nessas leis. E quando eu digo assim, quando uma pessoa negar, um município, um município negar, você tem direito, porque você é a parte interessada, você pode requerer o parecer técnico. E lá no parecer técnico está dizendo, não sou a favor da licença por isso. Ora, mas eu vou dizer ao meu contratante, que é o empreendedor, que assim não pode, mas se ele fizer isso aqui, e aí é isso que a gente da engenharia estuda, né? De fazer essas coisas, dizer, pronto, eu vou pedir um prazo, você faz e volta a pedir o licenciamento. Então, é importante, se tiver uma negativa, você pedir o parecer técnico. Aqui também tem um pouco dessas condicionantes, né?
e medidas mitigadoras, que geralmente lá na licença vai sair os artigos que têm essas condicionantes. Eu gosto muito de discutir essas condicionantes com o empreendedor, porque, inclusive, as pessoas confundem muito a condicionante, né, com compensação ambiental. Compensação ambiental e condicionante é outra. Então, a gente precisa ter muito essa preocupação e ver se o município não está trocando as bolas, como a gente diz. Essas condicionantes e medidas mitigadoras, elas podem ser divididas em três partes: as medidas mitigadoras preventivas, né? São aquelas efetuadas mediante o tratamento preventivo do impacto. As mitigadoras corretivas são aquelas a serem aplicadas no tratamento do impacto, e as compensatórias, que são aquelas cabíveis no caso do impacto ambiental, e são irreversíveis. Isso aí tem determinada extração, que são impactos irreversíveis, e aí sim é que vem com essas compensatórias, essas medidas mitigadoras compensatórias. Então, eu também trago aqui, isso hoje é um assunto de uma polêmica muito grande, que é a lei número 15.190 de 2025, que é a nova lei ambiental, onde ela promete simplificar o licenciamento dos projetos estratégicos com a licença ambiental chamado LAI, né? Usando a tecnologia, usando tudo, mas aí ela não traz essa, vamos dizer assim, facilidade para a maioria dos outros empreendimentos privados, vamos dizer assim. E aí ela fecha um pouco, já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, foi aprovado, o presidente fez os vetos, mas ainda não foi aprovado. Ela vai dar ainda muito o que falar, essa lei. Tem pessoas que já me procuram dizer: ó, senhor Marcos, eu quero pedir uma licença, mas só peço depois da aprovação da lei 15.190. Ela vai ter vários problemas, porque muita coisa do ambiental, como eu falei, está lá na Constituição de 88. E você não pode mudar uma lei que é cláusula chamada pétrea, que está lá na Constituição. A gente tem que pedir a esses nossos deputados, esses nossos senadores, eles têm que ir lá e alterar a Constituição para que muita coisa dessa lei 15.190 de 2025 venha ter, vamos dizer assim, uma fundamentação legal para a gente profissional começar a trabalhar. No mais, eu já falei aqui praticamente 55 minutos, e eu quero só agradecer a vocês, tá? E se tiver alguma pergunta, eu quero mais uma vez agradecer a Arpeag, agradecer ao CREA, agradecer a todos vocês profissionais que estiveram conosco aqui, tá bom? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Se tiver alguma pergunta, ainda fico por aqui esperando alguma dúvida, não sei se consigo tirar, mas me coloco à disposição.